Olá, benditos! O capítulo 4 da carta aos Efésios marca a transição da doutrina para a prática cristã. O texto enfatiza a firmeza e o amadurecimento da igreja. Os fiéis são convocados a despir-se da velha natureza para viver uma transformação contínua de caráter e santidade. Paulo começa dizendo: "Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço." A expressão "por isso" ou "rogo-vos, pois", em algumas versões, faz uma ligação com tudo o que veio antes. Isso faz com que consideremos o capítulo 4 como um ponto de mudança na carta. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo falou sobre a graça, a salvação, a reconciliação, a nova posição em Cristo e o grande plano de Deus. Agora, ele começa a falar sobre andar, que significa o modo de viver, que envolve comportamento, relacionamentos, maturidade e transformação. Paulo aconselha os cristãos a viverem de maneira coerente com o chamado que receberam. Ou seja, aquilo que cremos precisa aparecer na maneira como vivemos. Mas observe que ele não começa falando de grandes realizações espirituais, mas sim de humildade, mansidão, paciência e amor. Às vezes, pensamos que maturidade espiritual significa conhecer a Bíblia, pregar bem ou ter experiências espirituais. Mas Paulo começa com algo muito mais simples: a maneira como tratamos as pessoas, aprendendo a conviver com suas diferenças e suas limitações. Paulo diz que precisamos preservar a unidade entre o povo de Deus, o que exige esforço de cada um de nós. Uma igreja pode ter pessoas diferentes e continuar unida. O problema não são as diferenças. O problema é quando permitimos que as diferenças destruam o amor. Por isso, Paulo fala do vínculo da paz, que é o que nos mantém unidos. Em seguida, Paulo apresenta uma sequência impressionante. Ele repete várias vezes a palavra um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai. Ele está mostrando que a unidade cristã não depende de termos a mesma personalidade ou a mesma história. Nossa unidade está fundamentada em Deus. Por isso, quando colocamos Cristo no centro, nossas diferenças não conseguem nos separar. É interessante lembrar que os cristãos de Éfeso viviam em uma cidade muito diversificada. Judeus, gregos, romanos e outros povos conviviam naquela cidade. Dentro desse contexto, a igreja reunia pessoas que provavelmente jamais teriam convivido naturalmente em outro ambiente. O evangelho estava criando uma nova comunidade. E isso continua sendo uma das coisas mais preciosas da igreja. Pessoas que talvez nunca se encontrassem em outras circunstâncias podem sentar lado a lado porque têm algo maior em comum: Cristo. Depois de falar sobre a unidade, Paulo começa a falar sobre diversidade. Ele passa a falar da graça que Cristo concede a cada cristão. Ele usa a imagem do Salmo 68 para apresentar Cristo como o Rei vitorioso, aquele que desceu, depois subiu às alturas, sendo exaltado acima de tudo e concedendo dons à sua igreja. Embora todos façamos parte do mesmo corpo, Deus distribui dons e capacidades diferentes a cada pessoa, distribuídos de acordo com a soberana medida de Cristo. Todos na igreja têm algum dom ou função. Paulo então apresenta alguns dons ministeriais que foram dados à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele diz que a finalidade dessas funções é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E aqui encontramos um princípio muito importante. Uma igreja saudável não é aquela em que apenas uma pessoa faz tudo, mas sim aquela em que cada pessoa entende que pode cooperar.
A palavra edificação traz a ideia de construção, e isso nos leva ao objetivo apresentado no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui aparece uma palavra-chave do capítulo: maturidade. Paulo não quer que os cristãos permaneçam espiritualmente infantis. Cristo é o nosso padrão. Não devemos comparar nossa maturidade apenas com outras pessoas. Precisamos olhar para Cristo. Uma pessoa espiritualmente imatura pode ser facilmente influenciada por qualquer vento de doutrina, ou seja, por qualquer ideia que aparece. Imagine uma pequena embarcação sendo levada pelo vento de um lado para o outro. Ela não tem direção própria. E isso continua extremamente atual. Vivemos em uma época de muitas informações. Todos os dias recebemos vídeos, mensagens, interpretações bíblicas e ensinamentos de todos os tipos. Nem tudo que parece espiritual é verdadeiro. Por isso precisamos de maturidade para examinar aquilo que ouvimos e vemos. O cristão não deve acreditar em tudo simplesmente porque alguém falou usando um versículo. É preciso ter raízes, discernimento e conhecimento. Paulo nos conta o segredo para alcançar a maturidade espiritual. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui encontramos duas coisas que precisam caminhar juntas: verdade e amor. Verdade sem amor pode se tornar dureza. Amor sem verdade pode se transformar em permissividade. Paulo diz que precisamos falar a verdade, mas precisamos aprender a maneira correta de falar sem transformar as pessoas em inimigas e sem perder o amor. E Paulo volta a falar do corpo de Cristo usando a imagem de um corpo funcionando de maneira integrada. Cada parte tem sua função. Nenhuma parte do corpo existe completamente isolada das outras. Essa imagem também nos ajuda a entender a igreja. Nem todos terão a mesma função ou o mesmo dom. A questão não é descobrir quem é mais importante, mas como cada um pode servir. Depois dessa parte sobre unidade, diversidade e maturidade, Paulo começa a falar diretamente sobre a mudança de comportamento. Ele diz que os cristãos não podem continuar vivendo da mesma maneira que viviam antes, até porque a conversão cristã não é simplesmente acrescentar Jesus ao estilo de vida antigo. Nos versículos 18 e 19, ele descreve uma vida distante de Deus, marcada por ignorância espiritual, dureza de coração e práticas que desonram ao Senhor. E então ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Essa frase é muito importante, pois o cristianismo não é apenas aprender informações sobre Jesus. É um processo contínuo de troca de vida. O cristão precisa abandonar o antigo modo de viver, dominado pelos desejos carnais que enganam e corrompem. Essa mudança começa na mente, que precisa ser continuamente renovada pela verdade de Deus. Em vez da velha vida, devemos assumir uma nova natureza, buscando viver de acordo com a justiça e a vontade de Deus. E então, Paulo dá exemplos práticos. E o interessante é que ele começa pela verdade, uma vez que a mentira destrói relacionamentos porque quebra a confiança. Depois ele fala sobre a ira e não diz que nunca ficaremos irados. A ira pode surgir diante de uma injustiça ou de uma situação dolorosa. O problema é permitir que a ira se transforme em pecado, vingança, amargura ou desejo de prejudicar ou destruir o outro. A expressão "não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês" não precisa ser entendida como uma regra literal de que todo conflito precisa ser resolvido antes da meia-noite. A ideia principal é não alimentar a ira por um período indefinido.
Quanto mais tempo guardamos ressentimento, mais espaço damos para que ele cresça. Por isso, precisamos aprender a resolver os conflitos. Conflitos não tratados podem abrir espaço para o diabo e, consequentemente, para a destruição espiritual e relacional. Depois, Paulo ordena que aquele que antes pegava aquilo que pertencia aos outros, agora deve trabalhar para ter condições de ajudar quem precisa. Isso é muito interessante. A transformação cristã não consiste apenas em deixar de fazer o errado, mas também em começar a fazer o certo. Em seguida, Paulo nos faz pensar sobre o poder daquilo que falamos. Uma palavra pode levantar ou destruir alguém. E isso é muito atual, especialmente nas redes sociais. Mas a maturidade cristã também precisa aparecer naquilo que escrevemos, comentamos e compartilhamos. Nossas atitudes não são indiferentes para Deus. Podemos entristecer o Espírito Santo quando escolhemos deliberadamente caminhos contrários àquilo que Deus deseja. Paulo encerra essa parte com uma lista muito prática. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ele mostra que o nosso padrão de relacionamento com as pessoas deve ser o relacionamento que Deus teve conosco. Nós recebemos perdão e devemos aprender a perdoar. Isso não significa aprovar o mal, nem permitir que alguém continue nos ferindo. Perdoar significa não permitir que a amargura domine o nosso coração. Por isso, o quarto degrau pode ser resumido assim: viver de maneira digna do chamado que recebemos, deixando para trás o velho modo de viver e crescendo em maturidade à semelhança de Cristo. E se você acha que a transformação para por aqui, espere só até ver o que Paulo preparou para o capítulo 5. No próximo episódio, vamos descobrir como colocar essa nova identidade em prática na nossa rotina de verdade. Não perca o quinto degrau da nossa série amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!